O termo agricultura vem da arte de cultivar o campo, preparar o solo e moldar a natureza de um determinado local para atender às necessidades de plantio de um povo. Mas não se limita a essa prática, como também se estende à obtenção de técnicas voltadas à produção agrícola, além de estar diretamente ligado ao homem no tempo e sua evolução. Essa atividade tem como objetivo a cultura do solo, seja na alimentação de um povo ou mesmo na criação de animais. O foco principal da agricultura se tornou a base da saída do ser humano do sistema nômade e de uma necessidade de se estabelecer na terra, pois depender de frutas encontradas na floresta não satisfazia mais os nossos objetivos. Então, partimos para uma nova era com foco no cultivo de alimentos e uma busca na estabilidade territorial. A agricultura desempenhava um papel fundamental na vida do homem. Por volta de 10.000 a.C., essa transição proporcionou um avanço constante nos meios de plantio e pecuária. A existência de novas ferramentas fazia o homem pensar em como preparar o solo, criando novos meios de se lidar com a terra, entender como certos materiais se comportavam e quais eram mais resistentes. Partindo do pressuposto de que o homem não buscava mais seus alimentos em florestas, migrando de território em território, entendemos que o perfil de nômade não era mais o correto. Sabendo disso, um novo sistema mais sedentário proporcionou que os alimentos fossem produzidos próximos aos núcleos de moradia, iniciando assim o que chamamos hoje de agricultura familiar, que corroborou com a criação das primeiras aldeias, vilas e tribos, que posteriormente se tornariam cidades. Além desse ocorrido, com a produção de excedentes agrícolas, surgiu a necessidade de armazenamento e gestão de alimentos, levando ao desenvolvimento de técnicas de armazenamento e a criação de estruturas sociais mais complexas. Em 13.000 a.C., essa transição de estilo de vida contribuiu bastante com o que a humanidade veio a se tornar. Os mesopotâmios cultivavam principalmente cevada, trigo e legumes por meio de irrigação, que aumentava a produtividade das terras aráveis por meio de grande demanda de alimentos, ocasionada pelo aumento da população. Assim foi se criando novas ferramentas para aumentar a produtividade. Essas ferramentas rudimentares possibilitavam um aumento considerável e um melhor aproveitamento da terra. Esses arados de madeira e enxadas de pedras cavariam os solos das primeiras civilizações da região mesopotâmica. Mesmo que a agricultura fornecesse alimentos diversos, ainda assim seu processo era lento e muito dependente do clima e das estações. Então a caça ainda era uma parte importante da alimentação dos seres humanos. Possivelmente, os primeiros animais domesticados pelos mesopotâmicos foram provavelmente ovelhas e cabras, e posteriormente bovinos. Esses animais eram comuns na região e forneciam carne, leite, peles e força de trabalho. Com o tempo, outros animais como cães, porcos e codornas também foram domesticados na região, sendo responsáveis principalmente por fornecer proteína animal para os mesopotâmicos. Com essa facilidade de acesso a alimentos, é comum que nossa espécie aumentasse exponencialmente. Logo, os primeiros povos se expandiram até a conquista do título de cidade. Uruk foi uma das mais antigas cidades da Suméria, representando o centro significativo de poder político e religioso, sendo responsável pelos primeiros registros de uma escrita e de um sistema numérico. Posteriormente, vieram outras, como Ur, marcada pela sua agricultura, Lagais, conhecida pelos seus reis, Eridu e Nippur. Uma característica presente entre essas cidades era que ambas possuíam o ponto religioso e também eram cercadas por terras agrícolas férteis, banhadas pelas veias da Mesopotâmia, o rio Tigre e o Eufrates. Por meio de irrigações e por volta do ano 6000 a.C., a criação do arado proporcionou que aqueles territórios rodeados por áreas desérticas fossem ricas em cultivos e provando que, mesmo de formas separadas, os habitantes do Vale do Nilo criaram instrumentos semelhantes e assim podemos dizer que juntas estavam se preparando as duas maiores civilizações do Oriente Médio. Conforme esses territórios iam se expandindo, outros povos começaram a ter contato com essas cidades e assim trocar comerciais e mercadorias, que levavam viajantes a percorrerem lugares distintos, unindo o continente africano com o asiático. Os egípcios ficavam no Vale do Nilo, mas povos vindos de Núbia e Levante destacavam bem a extensão dessas trocas comerciais e culturais. Várias tribos semíticas do norte da Península Arábica ingressaram em territórios na cidade-estado.
ao que parece, num movimento pacífico de migração semelhante àquela que trouxeram os próprios sumérios à região. Nas últimas décadas do século XVIII a.C., muitas mudanças ocorreram na região sul, no alto da Mesopotâmia. Povos como arcadinos uniram os territórios sumérios e mesopotâmicos, criando o que conhecemos como Rei Legítimo. Sua queda veio com a chegada dos amoritas, que tornaram a unificar aquelas terras, agora se estendendo ao mar Mediterrâneo. Essa nova união de territórios precisava de uma capital, a conhecida como Babylon. Os próximos anos prósperos dos acadianos foram focados em expansão territorial e tradução de conhecimentos sumérios. Poemas, registros e mapas foram traduzidos e reescritos com foco na retenção de conhecimentos, ainda a complexa mistura de panteão de deuses que era adorada pelos povos babilônicos. A hegemonia babilônica veio a se registrar com a chegada do grande reinado de Hammurabi, marcando a hegemonia da Babilônia como capital política e cultural da Mesopotâmia, e se destaca não somente pelo seu poderio militar, como também principalmente por seu código, de mesmo nome de seu criador, que representava a base da justiça naquele tempo, com enfoque em sua abordagem mais olho por olho. A partir do reinado de Hammurabi, a Babilônia se tornou a capital da cultural do Mesopotâmia. Egito. Paralelamente ao processo de desenvolvimento dessas civilizações, o Vale do Nilo optou por um sistema constante e unificado. Enquanto no Rio Tigre e Eufrates houve diversos impérios que surgiam e eram posteriormente sobrepostos por outros, diversos achados arqueológicos demonstram essa evolução paralela e distinta. O território do Egito Antigo era dividido em alto e baixo, onde a parte de cima era realmente elevada, sendo mais seca e desértica. A menos elevada sendo referente ao Baixo Egito, é onde o rio Nilo deságua, chegando até o mar Mediterrâneo. No seu início, o Egito que conhecemos hoje, eram pequenos agrupamentos de pessoas próximos ao redor do rio Nilo. E com o passar do tempo, esses grupos de nômades, como eram chamados pelos gregos, se uniam para ter um controle de maior território. Isso só iria mudar por volta de 3150 a.C., com o surgimento do Império do Alto e Baixo Egito. Uma característica muito importante desse Império Egípcio é o seu rei, onde o faraó é o símbolo máximo de uma monarca, algo que se equipara a um governante supremo, um deus. Essa soberania fez com que cada vez mais nômades se alinhassem ao Grande Egito e louvassem o Horus vivo, o posto mais alto da monarquia e o principal símbolo para os habitantes daquela terra. Séculos de estabilidade fizeram o Egito uma terra notavelmente próspera, com crescente população, atividades econômicas diversificadas e integradas, cenários que tornou possível um programa de construção monumentais que ninguém jamais havia executado em um lugar algum. O maior símbolo do que conhecemos hoje como Egito e sua marca principal são suas pirâmides. Símbolo da prosperidade, está diretamente associado à crença egípcia, que, segundo Souza, remontava ao início do universo, quando das águas do caos ergueu-se uma ilha, sendo tão importante que foi construída na pedra e até hoje está lá. Sua construção utilizou a melhor época de influência do seu tempo, utilizando o maior número de trabalhadores possível para a construção de algo genuinamente grandioso.